Olá, meu nome é Lauriane Gondim Silva, faço licenciatura em Matemática no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e também sou aluna de PIVIC sob orientação do professor doutor Daciel Fabrício dos Reis Santos. E o nosso trabalho tem como título um estudo sobre a curvatura e a torção de curvas parametrizadas diferenciáveis. E o nosso objetivo aqui é apresentar um breve estudo sobre a geometria diferencial das curvas parametrizadas diferenciáveis e mostrar alguns resultados de classificação de curvas por meio do conhecimento prévio da curvatura e da torção da curva. Mais precisamente, irei mostrar dois teoremas de classificação. O primeiro é um resultado que classifica todas as curvas planas de curvatura constante e o segundo é um resultado que classifica as curvas no espaço com curvatura e torção constante e as curvas de Bertrand. Para isso, utilizaremos as equações de Frenet e o teorema fundamental das curvas. Antes de mostrar os resultados importantes deste trabalho, apresentarei algumas definições e teoremas fundamentais para o nosso estudo. Dando início, então, com a definição de curva. Então, seja aí contido nos reais, uma curva parametrizada diferenciável é uma aplicação alfa que a cada t pertencente a i associa um vetor αt, que é igual a xt, yt, zt, onde x, y, z são funções diferenciáveis de classe C infinito. Além disso, alfa é dita regular se alfa' de t diferente de zero para todo t pertencente a i, onde alfa' de t é o vetor tangente a alfa em t pertencente a i, dado por alfa' de t é igual a x'T, y'T, z'T. Trago aqui dois exemplos. O primeiro é uma aplicação dada pela equação 1, cujo traço é uma circunferência com centro em x0, y0 e raio r maior que zero. E a aplicação dada pela equação 2 é uma curva parametrizada diferenciável cujo traço se desenrola sobre o cone z² igual a x² mais y², que mais adiante veremos que o exemplo 2 é uma hélice circular. Um teorema que será importante daqui em diante é o que diz que α está parametrizada pelo comprimento de arco se somente se o módulo de α' de t é igual a 1. Sabendo disso, então podemos definir curvatura. Então, seja α uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, a curvatura de α é definida por Ks igual ao módulo de α duas linhas S, onde S pertence a I. Se α não está parametrizada pelo comprimento de arco, a curva de α é definida pela equação 3. Então, de modo geral, a curvatura de α, ela mede a velocidade com que as tangentes a α mudam de direção, isto é, o quanto a curva deixa de ser uma reta. Além disso, para cada S pertencente a I, existem vetores ortogonais e unitários, TS, NS, BS, dados por TS igual a α'S, NS é igual a α duas linhas S sobre KS e BS é igual a TS vetorial com NS. Estes vetores formam uma base ortonormal de R3 e são denominados de vetor tangente, vetor normal e vetor binormal. E as suas derivadas, que é dadas pelas equações 5, são denominadas fórmulas de Frenet, que determinam o comportamento de α na vizinhança de um de seus pontos. Outra definição é a de torção. Então, seja α uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, o número real tal é dado por τS igual a B'S NS, é denominado torção de α.
Tenenbaum diz que o módulo da torção mede a velocidade com que varia o plano oscilador. A grosso modo, a torção ela mede o quanto a alfa deixa de ser plana. E um dos exemplos importantes de curvas são as hélices. Então, seja a alfa uma curva regular não necessariamente parametrizada pelo comprimento de arco. Dizemos que alfa é uma hélice se existe um vetor unitário V que forma um ângulo constantes com alfa' t para todo t pertencente a I, isto é, satisfaz a equação 6. Um exemplo de hélice é a equação 2, como havia dito anteriormente, pois ao calcular alfa' t e depois o módulo de alfa' t e tomar uma direção fixa V e substituir na equação que satisfaz uma hélice, chegaremos ao resultado de raiz de 3 sobre 3, que de fato é uma constante, provando assim que a equação é uma hélice. Uma generalização das hélices são as curvas de Bertrand. Então, uma curva regular alfa com curvatura e torção não nulas é uma curva de Bertrand se existe uma curva regular beta em que as retas normais alfa e beta são iguais em t pertencente a I. Neste caso, escreve-se beta t é igual a alfa t mais Rnt, onde t pertence a I. Um dos principais teoremas do estudo das curvas parametrizadas diferenciáveis é o teorema fundamental das curvas. Então, dado as funções diferenciáveis k maior que zero e tal, onde S pertence a I e está contido nos reais, existe uma curva parametrizada regular alfa, tal que S é o comprimento de arco, Ks é a curvatura e tal S é a torção de alfa. Além disso, qualquer outra curva beta satisfazendo as mesmas condições difere de alfa por um movimento rígido, isto é, existe uma aplicação ortogonal φ com determinante positivo e um vetor V, tal que beta é igual a φ composto por alfa mais V. De uma maneira mais geral, o teorema afirma que as funções curvatura e torção determinam uma curva no espaço a menos de sua posição. Isto é, se existem duas curvas com a mesma curvatura e torção, então elas se diferem por sua posição no espaço. Chegando aqui, nos resultados principais deste trabalho, que classificam algumas curvas diferenciáveis por meio de informações previamente conhecidas sobre a curvatura e a torção da curva. O primeiro teorema é o das curvas planas de curvatura constante. Então, seja alfa uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco com curvatura k, então alfa é uma reta se somente se k é igual a zero. E alfa está contida em uma circunferência de raio R maior que zero se somente se k é igual a 1 sobre R. Além disso, se alfa é uma curva plana de curvatura k constante, então alfa está contida em uma reta ou alfa está contida em uma circunferência. Mostraremos aqui apenas a primeira parte do item 2, que é alfa está contida em uma circunferência. Para isso, considere a circunferência dada pela equação 8. Ao calcular TS, T'S, Ns e substituir na fórmula de curvatura, que é dada por Ks igual a T'S, Ns, chegaremos a 1 sobre R, que fica provado a primeira parte do item 2 deste teorema. O outro teorema pode ser enunciado da seguinte forma: seja alfa uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco com curvatura k e torção tal, então alfa é uma hélice se somente se k sobre tal é constante. E alfa é uma curva de Bertrand se somente se existem constantes não nulas A e B, tais que
K mais B tal é igual a 1. Para quem tem interesse em ver as demonstrações destes resultados, se encontram nos livros de Tenenbaum e do Carbon. Visto que uma reta e uma circunferência em R3 estão contidos em um plano no espaço, então o teorema das curvas planas de curvatura constante pode ser enunciado em termos de curvas espaciais, da seguinte forma: seja α uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco com curvatura K e torção tal, então α é uma reta se somente se tal é igual a zero e K é igual a zero, α está contida em uma circunferência de A raio R maior que zero, se e somente se tal é igual a zero e K é igual a 1 sobre R. As demonstrações se dão por meio das fórmulas de Frenet e do teorema fundamental das curvas. E para quem quiser, obter mais informações sobre este assunto, podem estar consultando, os livros de nossa referência, que é o Alencar, do Carbon, Lima, Tenenbaum e Ventura. E quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, pelo apoio, e o meu muito obrigado por todos que aqui me assistiu.